vai falar com um cara muito renomado da pecuária brasileira. Está aqui o nosso grande colega Miguel Cavalcante. Daí, Miguel, tudo bem? Boa tarde, Flávio. Uma alegria estar aqui com vocês e para falar de um tema tão bom e que eu tenho tanto apreço e tem tanta história boa e foi tão importante na minha formação e quem eu sou como pessoa, quem eu sou como profissional e foi tão impactante como o início de carreira e como aceleração de carreira. Que Bom legal estar aqui. demais. Quando a gente idealizou esse projeto aqui, Miguel, teu nome foi o primeiro da lista, porque o Miguel tem já uma parceria com a CAEP e a gente tem uma ligação aí muito grande com as viagens técnicas, né, do Beef Point, do Agrotalento, mas o Miguel, antes disso, ele tem uma experiência internacional e traz para a pecuária brasileira um conhecimento gigantesco, né, é um verdadeiro transformador aí da pecuária. E a ideia, Miguel, desse projeto nosso, do CAEP Start, como eu comentei no início, é trazer para os jovens, a gente sempre, nessa época do ano, é quando a gente faz as divulgações nas universidades, manda um cartaz, conversa com os professores, para falar de CAEP, para falar de intercâmbio, só que nesse mundo, e eu até tenho o Miguel como referência, o Miguel uma vez me cobrou, Flávio, você tem que fazer mais coisa online, trazer mais para o mundo digital, né? Me chamou a atenção e eu nunca esqueci disso e eu estou devendo isso ainda, Miguel, para o mercado do intercâmbio, né? Essa questão do digital mais Está fazendo forte. Então, agora, né? estamos começando, exatamente, porque assim, são mais de 800 cursos de ciências agrárias nesse país. E é um país continental, né? Você bater na porta de todo mundo não tem como. A gente já fez muita palestra online, presencial lá na porta com os alunos e tal, que é muito bacana, é muito rico, mas a distância não dá para você estar no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso ao mesmo tempo. Imagina a quantidade de universidades, né? A gente já fez isso muito e hoje a gente quer trazer, então, nesse modelo aqui do CAEP Start, mas para chamar a atenção mesmo dessa meninada da importância do intercâmbio agrícola, né? A parte operacional, a parte como é que funciona, isso a gente vai ter outros eventos, mas isso também, quando eles se inscrevem lá na CAEP, eles recebem no e-mail dele tudo mastigadinho, bonitinho, como é que faz para preencher application, etc, 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 e tem todo o suporte necessário da CAEP aqui. Mas eu quero conversar aqui com você hoje, Miguel, sobre as suas experiências internacionais. Como é que é a vida do Miguel antes das experiências internacionais, depois das experiências internacionais, e o que você recomenda aí para tirar a bunda do sofá, vamos falar assim, né? Muito Direto já ao bom. ponto. Puxa vida. Flávio, é o seguinte, na minha época, né, era bem mais difícil do que hoje, né? Tinha muito menos opções de como fazer e eu fui uma pessoa abençoada, porque quando eu estava no início do terceiro ano de faculdade, dos 5 anos de agronomia, eu vi uma divulgação, por acaso, de um programa de bolsa para passar um ano nos Estados Unidos, para fazer uma graduação sanduíche, que era um programa que a CAPES tinha e que acho que não tem mais, né? Eu participei desse programa, entrei nesse programa, fiz o processo seletivo lá, depois de uma segunda etapa e tal, fui aprovado e fui passar um ano no Arizona, né? Na cidade de Tucson, né? No sul do Arizona, ao sul de Phoenix, e depois fiz um estágio de 3 meses numa fazenda que também era da universidade, mais ao norte de Phoenix, perto da cidade de Sedona, que é uma cidade super bonita. Bom, essa experiência foi extremamente marcante para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal, né? Ter saído de casa e ido morar em Piracicaba foi um salto pessoal e profissional de autonomia, de aprender a viver, de se relacionar com as pessoas, de fazer amigos, fazer relacionamentos e tal. Isso foi muito importante. Agora, ir morar no exterior foi um salto ainda maior, né? Porque eu fui morar no Arizona, eu achava que eu falava um inglês incrível, né? Quando eu cheguei lá, o inglês não era tão incrível, porque eu sentava num auditório, numa aula com 200 alunos para assistir uma matéria de estatística aplicada à administração, que foi uma das matérias que eu escolhi a fazer, não sei como. Eu não entendi uma palavra do que o professor falava lá embaixo daquele auditório.
E aí eu tinha que ir para casa e estudar o livro, estudar a apostila e tal, que lá o esquema é muito organizado. A aula 1 é o capítulo 1 do livro e tem a apostila exatamente o que o cara falou. Então, você ia para casa e estudava dobrado o tempo, né? Mas tinha esse processo todo aí, né? Em relação a isso. E aí, o que aconteceu, Flávio? Morar no Arizona, que é um lugar desértico, que se produz algodão irrigado, que se tem uma das principais negócios do agronegócio do Arizona é o campo de golfe, né? O Turf Grass Management, a produção de grama. É muito diferente da minha realidade aqui no Brasil, muito diferente do Brasil, né? Lugares ultra áridos no Brasil são parecidos com esse lugar lá. Então, assim, Miguel, o que você aprendeu de técnica agronômica no Arizona? Praticamente nada, porque era uma realidade muito diferente, pouco aplicável à realidade do Brasil aqui, de infraestrutura, de clima, de quantidade de chuva, de toda a dinâmica de irrigação e tudo mais, era muito diferente, legislação, uma série de coisas. Mas foi extremamente impactante para mim por uma série de coisas, né? Primeiro que, assim, você aprende inglês de verdade mesmo convivendo, estando imerso na língua, né? Estando imerso naquele assunto, naquele tema, no que as pessoas estão, né? Vivendo essa realidade, né? Então, isso para mim foi muito marcante, né? Isso foi muito, muito marcante. Então, aprender inglês significa várias coisas. Aprender inglês significa que você vai poder se relacionar e se comunicar no mundo, né? Você conhece um italiano, ele fala inglês. Você conhece um chinês, ele fala inglês. O ideal seria você aprender outras línguas, mas a real é que se você falar inglês bem, você tem acesso em muitos e muitos lugares, e você tem acesso a um conhecimento enorme disponível na internet, disponível em livro, disponível em palestra, disponível em eventos, né? A língua do mundo, a língua dos negócios é o inglês. Então, falar inglês, e de verdade eu só falei inglês depois de morar nos Estados Unidos, me permitiu me conectar com pessoas, com ideias, com conhecimentos, com oportunidades no mundo e até no Brasil, que só quem fala inglês tem acesso. E aí tem uma coisa que acontece de uma forma muito interessante, né? Que as coisas vão se ampliando nesse sentido, no seguinte sentido, né? Quando você fala inglês, vem um gringo para o Brasil e ele não encontra ninguém que fala inglês. E aí ele conhece você, ele cola em você. E aí você tem uma série de oportunidades de aprender com esse cara, de trocar experiência com esse cara, de tudo, porque ele achou um cara que fala inglês. Então, você tem acesso, você tem ideia, você tem toda uma conexão muito diferente do que você vai ter se você não falar inglês, né? Tem uma outra, só que falar inglês é só um pedaço do intercâmbio. Poxa, eu morei numa república de americanos nos Estados Unidos, numa fraternity. E aí você convive com o americano, você vê a vivência, você vê a cultura, você vê a história, você vê os relacionamentos que são diferentes do Brasil, né? Então, morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, é você aprender uma língua nova que tem uma outra camada, que é o seguinte, a língua ela é também um jeito de pensar. Então, você aprender uma segunda língua, você desenvolve uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova maneira de entender o mundo, né? Tem até as expressões, as palavras, né? Por exemplo, outro dia eu estava falando disso com uma pessoa, tipo, por exemplo, radar de velocidade na estrada, em inglês é speed trap, é armadilha de velocidade, né? E tem várias coisas que você aprendeu uma língua nova, você aprende uma maneira nova de pensar. Isso dá uma camada nova de enxergar o mundo e te dá maneiras de você ter novas oportunidades, novas maneiras de lidar com isso. E você ter acesso a uma cultura diferente também abre o mundo, a sua visão de mundo, para você pensar diferente, para você ter novas perspectivas, para você ter diferentes contextos, né? Muitas vezes, hoje, eu penso em problemas que aparecem para mim, que aparecem desafios para mim, que aparecem questões para mim,
E eu penso em português e eu penso em inglês. Eu penso com maneiras de pensar do Brasil e maneiras de pensar americanas. E isso causa impacto de uma forma diferente, interessante e positiva. Então, esse abrir a cabeça, essa visão de mundo, os relacionamentos, tudo isso é muito, muito valioso e muito, muito importante. E tem uma outra coisa que é assim, que eu achei que isso ia acontecer, mas depois que eu voltei, ficou muito gritante, que é quando você volta para o Brasil, você é um profissional diferente, diferenciado. Flávio, quando eu cheguei de um ano nos Estados Unidos, a congregação da Exalc pediu para eu ir falar na congregação da Exalc como tinha sido a minha experiência nos Estados Unidos. Eu fui dar uma palestra para os diretores da minha faculdade, tipo, não uma palestra, um bate-papo lá, fui lá explicar o que eu tinha feito, como tinha sido. Eles estavam interessados em saber daquilo. Você vai numa entrevista de emprego, você vai em qualquer oportunidade e o negócio É outra pegada, né? é outra pegada, né? É outra pegada. Então, é uma dinâmica totalmente diferente, né? É uma dinâmica totalmente diferente. Então, você é um profissional único, você é um profissional diferenciado, você tem acesso a oportunidades que as outras pessoas não têm, porque quando você coloca no seu currículo inglês fluente, e aí lá embaixo, na linha de baixo está escrito que você morou X tempo nos Estados Unidos, tipo, o cara olha lá e fala, não, esse inglês é fluente mesmo, não é lorotinha de currículo, né? Isso é um diferencial. E assim, isso é um diferencial para a vida toda, por quê? Porque hoje eu consumo mais conteúdo em inglês do que em português, de gestão, de negócio, de estratégia, de marketing. Por quê? Porque eu sou fluente em inglês. Então, eu consigo comprar um livro no Kindle no dia que sai nos Estados Unidos e ler o livro no mesmo dia que os americanos estão começando a ler, porque eu falo inglês, eu não preciso esperar a tradução. Né? Então, isso me dá diferencial competitivo de uma forma muito interessante. Então, assim, é uma coisa que eu vou recomendar fortemente para os meus filhos quando eles estiverem nessa idade. É uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa, tendo a oportunidade, vá para algum lugar fora. Você vai passar um pouco de perrengue, você vai passar um pouco de dificuldade, não vai ter a comida da casa da mamãe, não vai ter todas as facilidades, não vai ter todo o seu círculo de amizade, não vai ter todo mundo que... todo mundo te conhece, todo mundo gosta de você. Não, você vai ser um bicho estranho lá. Né? Você é um estrangeiro lá fora. Né? Isso também vai te dar uma sagacidade de lidar com situações diferentes. Você vai conhecer pessoas de múltiplas nacionalidades, pessoas diferentes, dos mais diferentes lugares. Isso também vai te dar uma visão de mundo mais ampla. Né? Você vai ter o inglês como forma de se comunicar e ter acesso ao conhecimento do mundo inteiro. Você vai ter acesso a diferentes oportunidades, você vai ter uma visão de mundo ampliada, você vai ter a capacidade de lidar com problemas novos e desafios novos de uma forma muito mais interessante e rica, porque você tem uma visão de mundo mais ampla e tem experiências mais amplas. Então, puxa vida, recomendo fortemente que quem possa, em vez de você acha que não pode, procura dar seus pulos e achar um jeito de poder, porque faz muita, muita, muita diferença. E as pessoas falam, não, vou lá aprender inglês. Não, o inglês vai ser valiosíssimo você saber inglês, mas é só um pequeno detalhe de tudo que você vai ganhar. O que vem junto é um pacotinho valioso, né? Exatamente. É um pacotinho valioso. A gente tem percebido isso. Bom, é só olhar hoje os nossos ex-intercambistas, onde eles estão, né, no mercado de trabalho. A Priscila vai até trazer, e a Elsa, no final do fechamento aqui hoje, algumas informações nesse sentido, mas realmente impactante, porque você vê esses jovens angariando posições em N tipo de empresas das melhores possíveis, né? Porque os caras vêm com um diferencial gigante, os caras vêm com uma capacidade que o teu amigo que se formou junto e não teve essa experiência, não tem. Não adianta falar que ele não tem. Ah, o cara é Exato. muito bom, mas não tem. Essa pegada de ter lá no rodapé do currículo, morei tanto tempo em tal lugar, é um negócio
quando você senta para uma entrevista, os caras esquecem o que você formou, o que você fez lá na Exalc, eles querem falar dessa experiência, isso é fato. Exato. Isso muda realmente, né? Mas, E, Miguel, conta... fala. e tem porque você vai ser forçado e vai ser exposto a uma diferente realidade de mundo e isso vai ampliar o seu horizonte. Fora que se você quiser trabalhar em multinacional, ter o inglês fluente de verdade é radicalmente diferente de ter um inglês mais ou menos. Né? Eu até conheço gente que nunca foi para os Estados Unidos e tem inglês fluente, mas é a exceção da exceção. Para dizer a verdade, eu conheço uma pessoa. Por acaso, ele é um grande professor de inglês hoje, porque o cara é viciado em línguas e tal, e por motivos pessoais dele, ele não viajou para fora. Mas fora isso, pessoas que, né? Ah, Miguel, assim, Miguel, você tem um inglês perfeito? Longe de ser perfeito. Eu chego lá e falo yes, o cara pergunta de onde eu sou. Sabe? É tipo, na hora ele sabe que eu não sou americano. Mas eu consigo, já fiz mais de uma vez palestras em inglês nos Estados Unidos, na Irlanda, em diferentes lugares. Né? Então, já fiz palestras em 8 países hoje. A grande maioria das palestras é em inglês. Por quê? Porque eu tenho uma bagagem de inglês que me permite me comunicar em inglês a ponto de conseguir dar uma palestra. Né? Claro que não é a minha língua nativa, claro que é um pouco diferente, mas isso faz a diferença. Também. Então, recomendo fortemente, se você puder dar esse upgrade no seu currículo, na sua experiência de vida, né? Muito mais do seu currículo, a sua vida também vai ficar mais interessante. Né? Você vai ter mais histórias engraçadas, mais histórias diferentes, mais apuros para contar para os outros. Né? A sua vida vai ficar mais interessante, sim. Ô Miguel, você, obviamente que você já tinha uma excelente formação, né? Fez agronomia lá na Exalc e tal, mas depois dessa experiência, o que você acha que mudou, assim, o que você contribuiu, o que essa experiência internacional contribuiu aí diretamente para o Beef Point, no AgroTalento, visto todas essas conexões que você tem aí, não só no Brasil, como no mundo, né? A gente tem feito aí as viagens e tal, e você é um cara que tem conexão com o mundo inteiro, né? O mundo inteiro conversa, conhece o Miguel. Falou da pecuária, é o Miguel e tal. Como que isso contribuiu, né? Claro que o inglês vai ser fundamental, experiência e tal, mas sei lá, de repente você comenta aí para nós isso. Olha, funciona, cara, assim, foi de uma coisa muito interessante, né? Porque você vai para fora, e quando você está lá fora também, as pessoas têm interesse de conhecer um brasileiro que está lá. Né? Como que é o Brasil, o que você está fazendo? Então, eu me conectei com várias pessoas de alto nível lá nos Estados Unidos e com americanos depois de voltar para o Brasil, porque eu tinha inglês, ou estava lá, ou estava aqui, e conseguia me conversar e conseguia interagir. Então, assim, eu criei um relacionamento que me abriu portas para uma série de coisas.